Na aula passada a gente estudou um pouco aqui sobre um novo tipo de algoritmo de controle de concorrência, que é o controle de concorrência baseado em ordenação por tempo, usando timestamp. Né? Então a gente viu essa ordenação por tempo e viu que uma coisa que ele resolve é que não há problema de deadlock, não é isso? Isso. Deadlock só aparece em sistemas onde há bloqueio de dados. Certo? Então vimos que não tem deadlock, correto? Certo. Mas qual é o problema que vem quando você usa ordenação por tempo? Exatamente, né? Há muito reinício de transações. Né? Então, um cidadão chamado Thomas, ele analisou esse algoritmo que a gente acabou de ver, né? Das regras para a oragem e regra para o limite, e viu que tem um jeito de você resolver esse problema de reinício quando você tem gravações obsoletas, né? Como essa daqui, ó. Parece com aquela história de gravação cega. É uma gravação do link de dados que não houve uma leitura anteriormente. Certo? Isso aí no algoritmo de ordenação por tempo, né? PO. Ele chama de gravação obsoleta. Então, nesse caso, o sistema tem que ignorar essa gravação e não mandar reiniciar o T2. Então, vamos ver aí um exemplo do algoritmo básico para esse escalonamento aqui com essas duas transações. Aí é aquela brincadeira, né, João? A timestamp de T1 é menor do que o T2. Bom, quando você for rodar o algoritmo, você vai ver que vai ocorrer um problema aqui. Porque T2 fez uma gravação e quando voltou para T1, ele tentou gravar de novo. E aí vai ser rejeitado. Né? Querem executar o algoritmo para isso aí? Bom, é para lembrar, né? Então, vamos lá. O primeiro passo está lá no vídeo, né? No vídeo, né? Sim. Vamos adotar valores, né? Para ficar mais simples de entender. Vamos adotar aqui tem um valor 5 e o T2 tem um valor 6, tá? Né? Então vamos lá. Timestamp de T1, que é 5, é maior ou igual que 0, porque o valor inicial do WTS é 0, né? Então faça com que o RDS seja o maior valor entre 0 e 5. Então vai ser o valor 5, né? Ou seja, 5 é o valor de ST1, certo? Ok? Então o próximo agora é o write X. Então vamos lá na regra do write. Timestamp 5. De T1, T2, né? T2? 6. 6 é maior do que? porque é 0. 0. 0? 6 é maior ou igual? 0. A 0. Não, a 5. 5, né? Maior ou igual que 5? Né? Então faça agora com o WTS ser o maior valor entre 6 e 5. 0 e 6. Tchau, velho. T2 é 0 e 6. Ou seja, 6. 6 é TS de Beleza. ST2, certo? Aqui está só repetindo. Ok? Agora ele vai para o Right. X em T1. Né? 5 é maior ou igual que 6? Então ainda pula para cá com o else, né? E manda, rejeita o write, né? E manda reiniciar a transação. Mas ele não deveria fazer isso. Porque esse write aqui, ele é obsoleto. E esse aqui é o que está valendo. Então ele está rejeitando justamente a transação que está ok, né? Que não está com o write obsoleto. Ele não deveria fazer isso. Então Thomas viu isso e aí fez uma pequena alteração. Ele colocou aquele else ali, ó. Só para a criança que ficou famoso, né? Na regra
para write, lá no else, no anterior, ele mandava reiniciar, não é isso? Agora ele testa se o timestamp que enviou o write é menor do que o timestamp da última transação que gravou o item de dado. Se for menor, aí ele simplesmente ignora. Ou seja, uma transação mais velha, né, que tem um timestamp menor, gravou de maneira obsoleta o item de dado que ele está querendo gravar que é novo. Por isso que ele manda ignorar. Certo? Se isso não acontecer, aí realmente entra no caso do neomáximo, né? Ele manda reiniciar a transação. Olha aí o algoritmo do mesmo escalonamento, né? Até aqui o escalonamento vocês seguem aquele padrão do básico, né? Quando chega naquele write x de T1, adotando o valor 5 e 6 ainda, né? O que é que ele vai fazer? Vamos lá. O timestamp de qual é o valor aqui? 5 é maior ou igual que? Sim, é o ETS lá? Bora ver lá, né? Bora ver. Também esqueci. É 5. 5, né? 5. E o outro é 6, né? Então, 5 é maior ou igual que 5? Sim. E 5 é maior ou igual? Que 6. 6? Não. Não, então ele vai para o else, né? Vai aqui. 5 é menor ou igual que? Menor, né? Menor que 6. 6, né? Então ele vai simplesmente ignorar. Não, e não vai acontecer um reinício. E aí a transação ao escalonamento é concluída e não há esse reinício necessário. E na tabela eu coloco o que para representar? Essa tabela aqui, você pode dizer que ele ignora. Isso se chama regra de escrita, né? Regra de write. Thomas, regra de escrita de Thomas. Ok. No livro tem uma explicação, né, mais detalhada, né? Escrevendo lá direitinho, explicando de maneira mais bem simples para vocês entenderem. Tranquilo? Bom. Bom, pessoal, existe uma outra mudança nesse algoritmo que ele trata com multiversão. São sistemas que você Cada um faz consegue trabalhar em conjunto, né? Com várias pessoas. E aí, cada vez que é gravada uma informação, ele gera uma versão do arquivo. Certo. Vamos supor, tem um arquivo só, aí nós três estamos trabalhando nesse arquivo. Quando eu abro o arquivo e gravo, ele grava uma versão que foi alterada por mim. Se ela não tiver com o arquivo aberto, ele gravar, ele já gera outra versão, que é a versão do Hernando, mas para o mesmo arquivo. E aí, lá dentro do aplicativo que gerencia isso, você pode executar uns comandos para poder pegar as diferenças que tem no arquivo e juntar tudo no arquivo só, de maneira a formar um único arquivo com a contribuição minha dele e dele aqui. Isso é muito útil quando se programa, né? No Linux, o núcleo do Linux é desenvolvido assim. Aliás, o kernel, né? Só que quem não tem um kernel do Linux é o todo. É só ele que mexe, né? Ele supervisiona, mas várias pessoas contribuem, né? Não é tanto assim, não, mas tem, né? Inclusive gente do Brasil. E aí, todo mundo programa um pedaço. Imagina a confusão que antigamente era quando ia ficar juntando um pedaço da programação que o cara fez, que o outro fez, né? Com esses sistemas não muito desse sentido. Você não se incomoda com essas coisas. E se você descobrir que deu um pau danado no programa e quer voltar para uma versão anterior que estava ok, você consegue dar um comando lá que ele volta o arquivo para a versão anterior, porque ele guarda todas as versões. Então é muito parecido
com isso aqui. Por isso que ele chama multiversão. Esses sistemas que trabalham com multiversão são muito utilizados nos bancos de dados comerciais. MySQL usa, Oracle usa, Postgre usa. O algoritmo, ele não é um algoritmo de propriedade, né? Muita gente usa o algoritmo, só que cada um faz suas modificações para poder utilizá-lo, né? Para ser banco. E lá no Edmodo eu coloquei o link do como é utilizado por ponto de concorrência do Postgre. Está em inglês, né? Mas você lá usa o Chrome para traduzir, né? Usa o Chrome lá para fazer a tradução, né? Bom, então, o que vem a ser esse algoritmo de ordenação por tempo multiversão? Esse algoritmo, ele faz o seguinte: para cada operação que você envia para um banco de dados, você fica gerando versões. Essas versões no sistema são chamadas de históricos, ou logs. Então vai existir um histórico que vai guardar todas as leituras e vai existir um histórico de todas as gravações. No geral, ele guarda o timestamp de quem fez a leitura. E aqui no write, ele guarda, além do timestamp de quem fez a leitura, guarda também o valor. O valor que está sendo gravado. Dessa forma, ele pode pegar um valor que já foi gravado anteriormente, né? E assim por diante. Então, quando o sistema vai acessar o item de dado, ele pega a versão que é compatível com o algoritmo, para que não aconteça um reinício. Porque vocês viram lá que o reinício acontece quando o timestamp está maior, né? Então, ele simplesmente, quando vai selecionar aqui o item de dado, ele verifica qual é o valor do timestamp imediatamente inferior ao dele. Vamos supor que a transação que tem timestamp 10 queira ler o item de dado, mas a 20 já gravou. No algoritmo básico ele ia ser rejeitado, né? Mandava rejeitar a gravação e manda reiniciar. No multiversão, ele vê que tem uma gravação feita pelo 20, mas ele procura nessa lista aqui qual é o valor do item de dado que tem o timestamp logo inferior, né? É o primeiro timestamp. Como é que eu digo? Não entendeu, né? É o 20 é o 19. Exato, não. Se eu sou 10, estou querendo pegar um valor que está sendo gravado pelo 20, que foi gravado pelo 20, eu vou pegar o valor que estava gravado pelo 9. Pois é. É isso que eu quero dizer, né? Então é o valor imediatamente inferior a quem está emitindo o write. Só que ele precisa guardar isso aqui tudo, né? E para guardar isso aqui tudo, você precisa de histórico, espaço disso, né? Imagina ter que guardar para cada entidade esse monte de coisa. Vai gastar muito espaço disso, né? Para fazer isso. Mas o sistema já inicia, né? Já inicia tudo isso. Ok? Entendeu basicamente aí como é que funciona? A grosso modo é isso. Mas existe um pequeno algoritmo e no livro assim, tá? Vou dar uma traduzida para vocês, porque às vezes pode complicar, né? Naquele algoritmo anterior lá do SPL, você lembra do TK, né? Lembra do TK? A gente estava lá naquele gráfico do TK, que é onda, né? Aqui no teorema de multiversão existe uma coisa chamada QK, onde Q é o item de dado. Né? E QK é o seguinte: QK é o item de dado cujo timestamp de quem gravou, né, é o mais alto, menor ou igual né? Igual a quem está emitindo o write. Foi o que eu acabei de falar, não é? Ou seja, se tem uma gravação feita pelo 20, eu sou o 10, estou querendo gravar, eu vou pegar o valor do 9, né? É isso que ele está dizendo aqui, é o mais alto, menor igual. Mais alto, menor igual. Peraí, eu não entendi esse negócio não. Eu vou explicar aqui de maneira gráfica, né? Mais alto
que está passando. Não é o anterior. É porque realmente dá mesmo uma confusão. Você fala assim, mais alto. Entenda o seguinte, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Se eu digo assim, nós estamos aqui nesse quarto. Qual é o maior número menor ou igual a 4? Menor igual. Menor ou igual a 4 é 4. 4. Maior número menor ou igual? É o 4. É o 4, né? É o forma. Não, acho que não tem igual, não. É para ser menor. É o menor. Mais alto menor. O mais alto menor seria O 3. aqui o 3. Ele diz assim, que é para você não pegar nenhum nem dois, é pegar o 3. Certo? Ok? Eu vou dar uma revisada no slide, vou ver no livro pretinho, tá bom? Tranquilo. Tá certo? Ou seja, traduzindo isso aí, né? O dado TS desse PK tem que ser menor ou igual ao TS do TI. Eu acho que ele bota igual, é o caso onde não tem nenhuma versão, só tem essa versão, né? Eu acho que por isso que ele bota igual. Como assim? Não, mas se ele tem gol hoje. É mais alto, menor ou igual. É ou igual, né? Se tivesse outra pessoa, Não tem um ou, né? No livro está escrito mais ou menos assim, né? Mas a tradução é essa aqui. É o imediatamente menor. Pronto. Vamos ver. Não vai reprear. Por isso que às vezes você vai ler e não entende, né? Uma coisa só dizer que tem imediatamente menor que já resolve. Isso é muito frequente, né? Então a regra para a verificação, ela é assim, ó. Regra para o read, regra para o write. Quando uma transação emitir um read e essa transação tiver um timestamp TS, você vai fazer o seguinte: procure a versão do item de dado tal que o timestamp do item de dado que você está procurando é o maior timestamp menor que o TSTI. Foi essa aqui, aquela que a gente viu, né? A gente pegou 4, foi, então seria o 3, que é o maior timestamp menor. Certo? Não vou pegar com 2 nenhum, vou pegar mesmo. E a regra quando uma transação emitir um write. Né? Então o que? Uma transação emitir um write e o timestamp dela é TS. Se já foi processado uma leitura ou uma transação J, veja que aqui a J é diferente da TI que emitiu o write, certo? Se foi processado uma leitura por uma transação J, o item de dado PK, onde o TS timestamp da transação que gerou essa versão PK do item for menor do que o timestamp da transação que emitiu o write e for menor do que a transação que emitiu o read, é meio sinistro, né? Então você vai ter que rejeitar a gravação emitida pela transação TI com essa versão do candidato dele e vai reiniciar a TI. Se isso não acontecer, você vai atualizar o histórico de write desse candidato dele, adicionando o timestamp de TI lá no histórico e um valor novo que ele está tentando gravar. Ou seja, aqui, o complicado é isso aqui. Vocês estão vendo que tem 3 transações aqui, não é? Quem é TK? É a transação que gerou esse valor aqui, né? Certo. Quem é TI? É a que está querendo gravar, né? E quem é o TJ? Aí lasca. É quem
fez uma leitura, né? Como é que eu vou saber quem fez a leitura? Eu vou ter que investigar aqui no histórico de vídeo. Né? Tem como desenhar isso aí, pessoal? Nós vamos fazer uma. Ah, beleza. Tá? Então, assim, se a transação que está emitindo o write, o timestamp dela for maior do que o cara que leu, né? For menor do que O cara que escreveu. porque o cidadão que fez a leitura, que é o PJ, né? Então você vai ter que rejeitar. Se isso não acontecer, você vai proceder com o processo de gravação. Então, assim, o algoritmo é bem simples, né? Mas tem que ter um entendimentozinho por que acontece isso.